Olá, alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da aula 12. Na aula 12 nós teremos aí revisão e avaliação. Então vamos à revisão. Muito bem, nesse momento a gente vai revisar aí os assuntos da nossa segunda unidade. E para começar, nós vamos falar aí sobre os transgênicos. Bom, os alimentos transgênicos são organismos geneticamente modificados, ou seja, aqueles que sofreram uma alteração no seu DNA por meio da engenharia genética, com a inserção aí de genes de uma espécie em outra, para ter uma característica que não possuíam antes, né? Então, no caso aí, os transgênicos podem ser de diversas espécies, tá? Podem ser diversas categorias, mas aqui nós estamos falando dos alimentos transgênicos, aqueles que sofreram uma modificação para um melhoramento, né? E aí o principal objetivo seria o desenvolvimento de plantas mais resistentes a pragas e a insetos e o que consequentemente aí aumenta a produção agrícola, tá? Então essa aí é um dos objetivos, né, de se ter um alimento transgênico, tá? Mas muita gente fica aí assustada, fica com medo, né? Será que é um alimento seguro para o consumo? Será que o que eu vou estar ingerindo realmente não vai fazer nenhum mal à saúde, né? Bom, em diversos países e no Brasil também existe uma legislação que vai controlar, né, toda essa distribuição desses alimentos. E qual é a lei que a gente está falando? Vamos observar aí. É a lei de número 11.105 de 2005. Ela regulamenta e estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e os seus derivados, né? E também vai criar o Conselho Nacional de Biossegurança. Então existe aí uma organização para que essa lei, né, possa ser realmente aí cumprida, certo? E o Brasil, gente, ele é um dos maiores produtores de alimentos transgênicos, né? Nós exportamos aí muitos desses alimentos. Só para você ter uma ideia, aí na safra de 2022-2023, o Brasil cultivou 56,9 milhões de hectares com lavouras transgênicas, principalmente destinados aí à produção de soja, de milho, de algodão e secundariamente o feijão e cana-de-açúcar. Todos esses são produtos transgênicos que sofreram modificações, seja na semente, seja aí na planta, seja no fruto que essa planta produz, né? Então, de alguma forma, eles foram mudados geneticamente para que eles pudessem ser melhor, né, comercializados, oferecer ali uma qualidade de nutrientes melhor. E a gente vai ver agora as vantagens ou desvantagens aí dos transgênicos. Das vantagens, maior produtividade, custo reduzido, aumento nutricional do alimento, plantas mais resistentes às pragas, né, como insetos, fungos, vírus, também bactérias, e as variações climáticas, redução do uso de agrotóxicos, né, são aí as vantagens de você cultivar ou consumir esses produtos transgênicos. Mas agora as desvantagens, a gente pode ver aí que existe um desequilíbrio ambiental, uma poluição do solo pode acontecer, da água, do ar, desaparecimento aí de espécies, perda da biodiversidade, contaminação de sementes, etc. E só para a gente relembrar, pessoal, se você vai ao supermercado e encontra lá um alimento industrializado, por exemplo, óleo de girassol, óleo de soja que você consome na sua alimentação, observe que no rótulo desses produtos vai aparecer um símbolo semelhante a esse, tá? Com aí uma imagem, né? Com a letrinha T dentro
desse triângulo aí, e ele representa o que, gente? Que esse alimento, ele é transgênico. Então, se você, a partir de agora, for procurar no supermercado, né, os seus produtos que você vai comprar, você vai olhar lá e vai ver esse rótulo, nesse rótulo, esse símbolo, um triângulo com a letra T dentro. O que ele representa? Representa, né, significa que aquele alimento foi geneticamente modificado, portanto, ele é um transgênico. Isso faz parte da legislação, deixar claro para a população que está consumindo aquele alimento que ele é um transgênico, e aí você escolhe, né, decide se quer ou não adquirir. Mas não é só os transgênicos que a gente viu, né, nessa unidade, a gente falou também dos agrotóxicos, tá? Bom, a gente vai relembrar sobre eles. Assim como a seleção artificial de espécies de plantas e animais já era realizada desde a antiguidade, o uso de substâncias que pudessem conter as pragas agrícolas também não é algo novo. Então a gente observa aí que mesmo nas civilizações mais antigas já se tinha, né, o costume de analisar qual seria o melhor fruto, qual seria a melhor planta, né, selecionar ali, mas também utilizar substâncias que pudessem evitar, né, a proliferação de pragas, animais, insetos, né, para que eles pudessem se afastar. E os agrotóxicos, eles atuam aí no controle da proliferação de pragas, de ervas daninhas, no combate a possíveis doenças associadas ao cultivo de determinados produtos. São compostos por substâncias capazes de agir sobre a atividade biológica dos seres vivos que estão nos cultivos agrícolas. E aí, aonde que começou tudo isso? Começou aí com um químico que foi o que criou, né, essa substância, tá? O químico suíço Paul Miller revolucionou a história da agricultura com a criação de uma substância que era capaz de eliminar insetos sem causar danos às plantas nem aos seres humanos. Miller foi o criador do DDT, de cloro, difenil, tricloretano. Só que isso foi, né, na teoria. Infelizmente se descobriu que esses agrotóxicos, eles causam sim danos aos seres humanos, tá? Então, posteriormente foi descoberto, né, esse DDT foi até banido, tá? Ele não é mais utilizado na agricultura aqui no Brasil e em outros países porque ele é altamente tóxico. E para a gente continuar aí falando dos agrotóxicos, a gente vai ver que eles são classificados de acordo com o seu uso. Então, observe aí que eles podem ser classificados segundo o tipo de pragas às quais eles são destinados. Então, existem os herbicidas, que controlam plantas invasoras, existem os inseticidas, que controlam os insetos, fungicidas controlam fungos, bactericidas controlam bactérias. E eles podem ainda ser classificados, gente, de acordo com a sua toxicidade, né? Ou seja, se eles são muito ou se são pouco tóxicos. Você observa aí na imagem que existe no rótulo de cada um desses produtos, vai existir ali um comunicado, né, um símbolo, uma cor que vai dizer para a gente. Então, por exemplo, se ele é pouco tóxico, a gente vai classificar ele em verde. Se ele é medianamente tóxico, em azul. Se ele é altamente tóxico, em amarelo, e extremamente tóxico, em vermelho. Então, se você se deparar com um rótulo de agrotóxico, vai olhar lá no rótulo e ver uma dessas cores, você já vai saber, né, que pode ser pouco ou muito, e o ideal é você não manter contato, tá? Você não manipular ele. E aí, quais são os efeitos nocivos, né, ao corpo humano? Ainda que os agrotóxicos sejam manipulados apenas nos sistemas agrícolas, os agrotóxicos permanecem nos alimentos mesmo após serem lavados, né? A gente mesmo assim precisa lavar, precisa consumir, né, alimentos que tenham aí, se a gente puder evitar, né, alimentos que tenham agrotóxicos, substituir eles por alimentos orgânicos é o ideal, certo? Quais são aí os efeitos danosos causados ao organismo humano? A gente observa aí, olha, que na cabeça, por exemplo, a gente pode ter aí danos no sistema nervoso, propensão a doenças como Parkinson e Alzheimer. A gente também tem danos ao sistema endócrino, tá? Então, a gente está falando aí do pescoço, onde tem a glândula, né? Aqui, daí, dentro do pescoço nós temos uma glândula, e outros lugares do corpo nós também vamos ter, né, glândulas que podem ser atingidas. No tórax a gente tem aí, pode, né, causar alguns tipos de câncer, né, podem se desenvolver.
No abdômen a gente pode ter alterações da microbiota intestinal, certo? Ou seja, no nosso organismo como um todo, né, em todos os sistemas corporais, a gente pode ter problemas em decorrência, né, da ingestão, da manipulação, do mau uso desses agrotóxicos. Não é só aquelas pessoas que manipulam lá durante o seu trabalho de agricultura, mas também as suas famílias podem ser afetadas e as pessoas que consomem esses alimentos contaminados por agrotóxicos, certo? Bom, a gente viu aí um pouquinho sobre esses alimentos, né? Mas a gente vai falar aí também sobre fontes de energia que nós estudamos nessa unidade. Então vamos relembrar aí quais são as fontes de energia renováveis e também as não renováveis. Começando aí pelas não renováveis, a gente tem os combustíveis fósseis. Quais são aí os não renováveis, né? São aqueles cuja taxa de consumo é superior à taxa de reposição no ambiente, que normalmente leva milhões de anos e ocorre sob condições específicas de temperatura e pressão, como por exemplo, combustíveis fósseis, nós temos aí o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minerais radioativos, tá? Então, por que combustíveis fósseis? Porque foram aí formados há milhões e milhões de anos atrás, né, de animais, de plantas, de seres vivos que morreram, se decomporam sob determinada temperatura e pressão e deram origem aí ao petróleo e também ao gás natural e ao carvão mineral. Então, não dá para adquirir esse tipo de fonte de energia da noite para o dia, leva muito tempo, por isso eles são considerados aí não renováveis. E a gente vai ver alguns exemplos do uso deles para a produção de energia. E o primeiro que a gente vai falar é o carvão mineral. Atualmente, o principal uso do carvão mineral é na geração de energia elétrica em usinas termoelétricas. Você observa aí o carvão, tá? Mineral, ou seja, produzido sob aquelas determinadas condições, usado aí nessas usinas de geração elétrica, tá? São as termoelétricas que queimam esse carvão para produzir um calor e gerar energia. A gente também falou do petróleo e do gás natural, eles servem aí de combustível, tá? Então, a gente vê aí, olha, que assim como o carvão mineral, os derivados do petróleo e o gás natural são utilizados como fonte de energia para a geração de usinas elétricas, em termoelétricas e combustíveis para veículos, como gás de cozinha e outros produtos. Então, a gasolina, gente, ela é um dos produtos aí resultantes do petróleo, tá? Ele é derivado do petróleo. O gás natural também, né, vem dessas mesmas condições aí de combustíveis fósseis, tá? Então, são utilizados aí como combustíveis para veículos. Então, é uma fonte de energia, esse combustível vai ser queimado, vai também ali ser usado para produzir energia nos motores, por exemplo. Agora, o problema disso, gente, é que quando nós queimamos esses combustíveis, seja o gás natural, seja o petróleo ou até mesmo o carvão mineral, eles vão emitir para a atmosfera resíduos que a gente vê aí como o CO2, que é o gás carbônico, o monóxido de carbono, ou seja, está lançando toda essa poluição para a atmosfera e isso, né, gera danos à natureza e também à saúde humana. Então vamos ver aí quais seriam, né, esses danos, tá? Os impactos na saúde e na qualidade de vida. Regiões poluídas prejudicam a qualidade de vida. O aumento da poluição atmosférica contribui para o aumento de doenças respiratórias, né? Não tem como você viver em um ambiente tão poluído e não sentir as consequências disso no seu organismo, né? Basta ver o que nós estamos vivenciando, né? Um ar mais poluído por conta das queimadas dos últimos tempos, muita gente aí com doenças respiratórias. Interfere também no aumento da temperatura e agrava o aquecimento global, então vai influenciar de forma geral, né, no clima, não só do país como do mundo inteiro, tá? Então, isso aí fica o alerta para a gente, né, de sempre procurar usar fontes de energia alternativas que não vão poluir o meio ambiente. Vamos ver aí quais são essas fontes de energia alternativas. Existem diversas fontes de energia que são consideradas renováveis. São aquelas com capacidade natural de reposição no ambiente, ou seja, a taxa de consumo é inferior ao tempo de reposição. Como exemplo, temos o vento, a temperatura interna da terra, o sol, a água e a biomassa.
E a gente vai falar aqui do biogás. O biogás é um dos exemplos de combustíveis ou fontes de energia que podem ser consideradas limpas, tá? Como que ele vai ser produzido? A partir da coleta do esgoto, de dejetos, né, de animais, restos de alimentos, vai ser passado aí para um biodigestor, onde vai ser transformado, vai receber um tratamento e vai gerar um gás. Esse gás aí, né, vai gerar energia e vai alimentar a rede elétrica, por exemplo. Então, é uma das alternativas, tá? Nós também temos o etanol, tá? Então, o etanol ele vem da cana-de-açúcar, ele vai passar por um processo nas usinas de cana-de-açúcar, vai ser extraído ali, né, o etanol dele, vai ser utilizado como combustível para os carros, para as motos, né? Hoje em dia a gente tem aí carros que aceitam etanol ou gasolina, né? E depois de queimado esse combustível, ele vai emitir CO2, mas que vai ser absorvido aí, né, pelas plantas, tá? E a gente viu aí que esse tipo de combustível ele é um combustível verde, porque ele causa menos danos à natureza, né? Ele gera menos resíduos, ele tem aí um impacto menor para a natureza, tá? Então a cana-de-açúcar ela já é comercializada no nosso país, né? Para extrair o açúcar refinado, para tantas outras utilidades, né? E aí esse resíduo era jogado fora antes. E agora ele é utilizado aí para a produção de etanol. Então, é uma forma inteligente de se usar os resíduos orgânicos, por exemplo. A gente viu aí também na nossa unidade sobre os resíduos gerados, né, os resíduos sólidos. E a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles resíduos que são eletrônicos, né? O que a gente faz com as pilhas, com as baterias, com as lâmpadas que a gente já utilizou e não quer mais, né? Como que a gente vai descartar? Então, vamos relembrar esse assunto. O descarte de lixo eletrônico, né, também chamado de lixo, resíduo de equipamento eletroeletrônico ou simplesmente lixo eletrônico. Todos esses termos se referem à mesma coisa, produtos elétricos e eletrônicos quebrados, danificados ou sem utilidade por algum motivo. Também pilhas descarregadas que devem ser descartadas, né? Você já deve ter visto aí uma pilha como essa de computadores antigos, né? Que não são mais utilizados. E aí, na maioria das vezes, esses produtos são jogados no lixo comum, né? O que nem pode acontecer, tá? E ficam esquecidos aí, né? Em alguma parte da casa, porém eles podem ser reciclados, ou seja, podem ser transformados em outras matérias-primas, em vez de ser colocado em aterros sanitários, tá? Então, quando você tem um objeto como esse na sua casa que você não utiliza mais, né, você pode procurar alguém para doar, alguém que vá fazer o uso dele ou alguém que vá reciclar, extrair dele as peças fundamentais, né? Eles têm dentro deles até metais que podem ser reutilizados, tá? Existe uma legislação para isso, né? É isso que a gente vai ver aí. Bom, na maioria das vezes, né, quando eles são descartados, eles vão ficar lá nos aterros sanitários e vão causar prejuízos para o meio ambiente, certo? Então, isso não pode acontecer. E aí, segundo a legislação ambiental vigente, tanto os produtores quanto os consumidores finais são responsáveis pelo descarte correto de resíduos sólidos, que inclui o lixo eletrônico, segundo a Lei 12.305 de 2010. Gente, então, tanto aquelas pessoas que são produtores, que vão produzir esses equipamentos, elas também são responsáveis. Existem empresas, né, que fazem aí a política reversa, ou seja, uma vez que você utilizou aquele equipamento, eles recebem de volta quando ele não é mais utilizado, e aí eles reciclam as peças para fazer novos equipamentos, né? Então, isso é uma política correta. E nós, enquanto também consumidores, temos o nosso papel, né? Também somos responsáveis. Uma vez que a gente utiliza, nós não podemos descartar em qualquer ambiente, porque eles podem contaminar, né, os rios, a água, enfim. Então, a gente deve fazer o descarte correto, procurar locais que recebam esse tipo de equipamento, tá? Então, cabe ao cidadão, né, vale a gente ressaltar aí, que ele deve fazer o descarte, ele não pode, né, fazer o descarte incorreto do lixo eletrônico e também pode ser multado. Quer dizer, se você fizer algo desse tipo, isso pode prejudicar você também, né?
E há muitas cooperativas especializadas que prestam esse serviço, tá? Basta você procurar, né, ter um pouquinho aí de curiosidade, vai lá na internet, pesquisa onde que eles podem recolher esse lixo eletrônico, né? Algumas prefeituras de algumas cidades também fazem esse recolhimento, né, agendado. Então, é bom, é importante você aí procurar saber aonde na sua localidade recebe esse tipo de resíduo, certo? Bom, espero que você tenha aí entendido, tirado as suas dúvidas e até uma próxima.